escondido, porque pilotos estavam falando das frequências da rádio, que estavam vendo coisas, então isso daí, de uma maneira ou de outra, seria público. Foi alguma aeronave que está voando. Foi uma das poucas vezes que uma autoridade militar veio perante uma coletiva de imprensa para admitir que existia no céu objetos que não podiam ser controlados. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Na ocasião, inclusive, o Moreira Lima prometeu que em 30 dias iria entregar à nação, que estava perplexa diante dos fatos, um relatório de tudo que se deu naquela noite. Mas o relatório prometido só foi revelado quase 30 anos depois. Esse documento específico desse caso mostra claramente que a Força Aérea chegou à conclusão que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, que havia uma tecnologia anos-luz à nossa frente. Se diz que os objetos estavam sob controle inteligente, que eram materiais, e que foi notado que eles estavam sob controle inteligente pela forma como eles manobravam informação, pela distância uniforme mantida dos pilotos no ato da perseguição. Esse relatório ele só não diz que os objetos são extraterrestres, mas só faltava isso. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na noite oficial dos OVNIs? Só podemos concluir que o Brasil foi invadido, entre aspas, evidentemente, por forças extraplanetárias. Eles eram objetos voadores, tripulados ou não, mas possuidores de uma tecnologia muitas vezes superior à nossa. Muito pior era a gente não ter condições de dizer como nos defendermos deles caso eles tenham uma atitude agressiva. Foi uma invasão pacífica. A noite oficial dos OVNIs continua cheia de mistérios. Porém, mesmo com dúvidas, uma coisa ficou clara. A Força Aérea Brasileira aplicou recursos para estabelecer o que estava acontecendo nos céus do seu país e chegou à conclusão de que se tratava de objetos voadores não identificados com movimentos inteligentes. O que aconteceu na noite oficial dos OVNIs demonstrou aos peritos que os militares estavam interessados em investigar o fenômeno, mas que as conclusões não eram reveladas. E nós conversávamos com um grupo de amigos e nos foi feita essa colocação. Por que os ufólogos brasileiros não fazem algo para que acabe essa política de sigilo ao fenômeno UFO? E nós iniciamos, então, a partir daquele mês de março, a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que pedia ao governo que abrisse definitivamente seus segredos quanto aos discos voadores. Os ufólogos brasileiros procuraram pressionar o governo e os militares. Os segredos de 60 anos de investigações oficiais estavam a ponto de serem revelados. O desenvolvimento da tecnologia militar ocorreu no mais absoluto segredo, igual a muitas das investigações oficiais sobre os fenômenos OVNI. Qual é a relação entre ambos? Os primeiros que falaram da presença de objetos voadores não identificados nos espaços aéreos foram os pilotos que combatiam na Segunda Guerra Mundial. Até o ano de 54, só a Inglaterra tinha reportado 10 mil avistamentos de UFOs. A menos que um OVNI apareça no sul da Califórnia. Que seja lá e que todo mundo veja, fotografe e o presidente tenha que dizer: certo, fomos visitados. Mas até isso acontecer, eles farão de tudo para encobrir. Como estão fazendo até hoje? Há uma barração e certamente não queremos revelar os segredos da defesa nacional. Com certeza há boas razões baseadas em fatos para não revelarem os segredos. Decididos a conhecer a verdade e baseando-se no testemunho de militares que tinham investigado os casos, os ufólogos do Brasil começaram uma campanha para ter acesso à informação oficial. Esse é um fenômeno legítimo e passível de uma investigação apropriada por parte da comunidade ufológica civil e também com participação militar. A campanha começou a juntar assinaturas em toda a população e teve uma ampla difusão nos meios de comunicação massivos. A Força Aérea Brasileira começou a ceder ante a pressão pública.
E a estratégia era, vamos selecionar, escolher 3 casos da ufologia brasileira que sejam suficientemente contundentes e que tenham informação comprovada da participação do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica em algum processo. Porque nós temos informações e documentos, já vazados em outras circunstâncias, que comprovam o envolvimento militar nessas 3 ocorrências. E as nossas ideias iniciais era pedir, inicialmente, a liberação dos documentos oficiais da Noite Oficial dos UFOs, da Operação Prato, e depois nós também colocamos dentro dessa campanha o caso Varginha. Eu recebi no meu escritório uma ligação de um porta-voz da Aeronáutica convidando o grupo que estava por trás dessa campanha, que era a Comissão Brasileira de Ufólogos, para ir a Brasília para ver os documentos que nós então solicitávamos. Nós então pudemos ver uma quantidade vasta de documentos. Eram várias pilhas, eram milhares de páginas e muitas fotografias que nos foram mostradas pelos militares. E lá nós tivemos em mãos alguns desses documentos que nós solicitávamos. Porém, não nos deixaram fazer cópia de nada, anotar nada, nem fazer fotografia de nada. Nós pudemos entrar ali exclusivamente com a roupa do corpo e sair dessa maneira. Eles disseram que só possuíam aquilo. Nós sabíamos que havia mais. Os ufólogos não ficaram satisfeitos com essa primeira reunião e saíram sem material, mas com a promessa de que todos os documentos existentes seriam revelados. Mas passaram-se anos para que os arquivos não fossem mais confidenciais. Somadas todas as liberações, nós chegamos a ter 4.500 páginas de documentos que antes eram secretos, liberados oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Então não dá para acreditar que toda a estrutura da Força Aérea Brasileira tenha, ao longo de 60 anos, produzido 4.500 páginas. Isso é óbvio. Nós acreditamos que seja apenas a ponta do iceberg. Em 2010, a Força Aérea tomou uma decisão que surpreenderia a todos os envolvidos. O comandante da Aeronáutica, o brigadeiro do ar Junichi Saito, assinou uma resolução em que se determina ali que todas as informações relativas à observação de objetos voadores não identificados que sejam recebidos pela Aeronáutica fossem enviadas ao CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali, classificadas, catalogadas, esse material fosse enviado imediatamente para o Arquivo Nacional para escrutínio público. A campanha UFOS Liberdade da Informação Já comprovou que os órgãos oficiais investigavam as denúncias de OVNIs e também deixou claro que nem toda a informação era revelada, aumentando as suspeitas de que alguns órgãos mantinham os resultados em segredo. O interesse dos governos pelo fenômeno OVNI envolvia toda a região, mas são poucos os casos em que esse interesse se revela publicamente. E se nós fizermos um passeio pelo continente, vamos encontrar o Chile, que é completamente transparente, segundo essa questão, e desde 1997 tem um organismo de pesquisa de discos voadores oficial, e lá tudo é transparente. Tanto que o seu site na internet começa com gravações de pilotos relatando observações de UFOs. Em 1997, o mesmo ano em que os ufólogos do Brasil começavam a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, o Chile fundava o Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos. O número de testemunhas válidas ao redor do mundo é tão numerosa que é impossível ignorar. A ufologia aeronáutica trabalha em função do risco que significam esses eventos ou esses fenômenos. 95% de tudo que nós recebemos é perfeitamente explicável e jogamos fora. Fica uns 5%. Dos quais uns 2% esclarecemos e sabemos o que é exatamente. E restam uns 3% que não sabemos o que é. Realmente, aí poderemos falar que existe um fenômeno aéreo anormal que não sabemos explicar e que está presente. A criação de órgãos oficiais dedicados ao estudo de fenômenos OVNI prova o interesse dos estados nesses episódios. Em plena CFAA,
O major Rodrigo Bravo Garrido foi testemunha direta de um fenômeno aeroanômalo. Foram raras as vezes secretos, liberados oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Então não dá para acreditar que toda a estrutura da Força Aérea Brasileira tenha, ao longo de 60 anos, produzido 4.500 páginas. Isso é óbvio. Nós acreditamos que seja apenas a ponta do iceberg. Em 2010, a Força Aérea tomou uma decisão que surpreenderia a todos os envolvidos. O comandante da aeronáutica, o brigadeiro do ar Junichi Saito, assinou uma resolução em que se determina ali que todas as informações relativas à observação de objetos voadores não identificados que sejam recebidos pela aeronáutica fossem enviadas ao CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali, classificadas, catalogadas, esse material fosse enviado imediatamente para o Arquivo Nacional para escrutínio público. A campanha UFOS Liberdade da Informação Já comprovou que os órgãos oficiais investigavam as denúncias de OVNIs e também deixou claro que nem toda a informação era revelada, aumentando as suspeitas de que alguns órgãos mantinham os resultados em segredo. O interesse dos governos pelo fenômeno OVNI envolvia toda a região, mas são poucos os casos em que esse interesse se revela publicamente. E se nós fizermos um passeio pelo continente, vamos encontrar o Chile, que é completamente transparente, segundo essa questão, e desde 1997 tem um organismo de pesquisa de discos voadores oficial, e lá tudo é transparente. Tanto que o seu site na internet começa com gravações de pilotos relatando observações de UFOs. Em 1997, o mesmo ano em que os ufólogos do Brasil começavam a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, o Chile fundava o Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos. O número de testemunhas válidas ao redor do mundo é tão numerosa que é impossível ignorar. A ufologia aeronáutica trabalha em função do risco que significam esses eventos ou esses fenômenos. 95% de tudo que nós recebemos é perfeitamente explicável e jogamos fora. Fica uns 5%, dos quais uns 2% esclarecemos e sabemos o que é exatamente. E restam uns 3% que não sabemos o que é. Realmente, aí poderíamos falar que existe um fenômeno aéreo anormal que não sabemos explicar e que está presente. A criação de órgãos oficiais dedicados ao estudo de fenômenos OVNI prova o interesse dos estados nesses episódios. Em plena CFA, o major Rodrigo Bravo Garrido foi testemunha direta de um fenômeno aeroanômalo. E baseando-se no testemunho de militares que tinham investigado os casos, os ufólogos do Brasil começaram uma campanha para ter acesso à informação oficial. Esse é um fenômeno legítimo e passível de uma investigação apropriada por parte da comunidade ufológica civil e também com participação militar. A campanha começou a juntar assinaturas em toda a população e teve uma ampla difusão nos meios de comunicação massivos. A Força Aérea Brasileira começou a ceder ante a pressão pública. E a estratégia era, vamos selecionar, escolher 3 casos da ufologia brasileira que sejam suficientemente contundentes e que tenham informação comprovada da participação do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica em algum processo. Porque nós temos informações e documentos, já vazados em outras circunstâncias, que comprovam o envolvimento militar nessas 3 ocorrências. E as nossas ideias iniciais era pedir, inicialmente, a liberação dos documentos oficiais da Noite Oficial dos UFOs, da Operação Prato, e depois nós também colocamos dentro dessa campanha o caso Varginha. Eu recebi no meu escritório uma ligação de um porta-voz da Aeronáutica convidando o grupo que estava por trás dessa campanha, que era a Comissão Brasileira de Ufólogos, para ir a Brasília para ver os documentos que nós então solicitávamos. Nós então pudemos ver uma quantidade vasta de documentos. Eram várias pilhas, eram milhares de páginas e muitas fotografias que nos foram mostradas pelos militares. E lá nós tivemos em mãos alguns desses documentos que nós solicitávamos.
Porém, não nos deixaram fazer cópia de nada, anotar nada, nem fazer fotografia de nada. Nós pudemos entrar ali exclusivamente com a roupa do corpo e sair dessa maneira. Eles disseram que só possuíam aquilo. Nós sabíamos que havia mais. Os ufólogos não ficaram satisfeitos com essa primeira reunião e saíram sem material, mas com a promessa de que todos os documentos existentes seriam revelados. Mas passaram-se anos para que os arquivos não fossem mais confidenciais. Somadas todas as liberações, nós chegamos a ter 4.500 páginas de documentos que antes eram secretos, liberados oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Então não dá para acreditar que toda a estrutura da Força Aérea Brasileira tenha, ao longo de 60 anos, produzido 4.500 páginas. Isso é óbvio. Nós acreditamos que seja apenas a ponta do iceberg. Em 2010, a Força Aérea tomou uma decisão que surpreenderia a todos os envolvidos. O comandante da aeronáutica, o brigadeiro do ar Junichi Saito, se diz que os objetos estavam sob controle inteligente, que eram materiais, e que foi notado que eles estavam sob controle inteligente pela forma como eles manobravam informação, pela distância uniforme mantida dos pilotos no ato da perseguição. Esse relatório ele só não diz que os objetos são extraterrestres, mas só faltava isso. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na noite oficial dos OVNIs? Só podemos concluir que o Brasil foi invadido, entre aspas, evidentemente, por forças extraplanetárias. Eles eram objetos voadores, tripulados ou não, mas possuidores de uma tecnologia muitas vezes superior à nossa. Muito pior era a gente não ter condições de dizer como nos defendermos deles caso eles tenham uma atitude agressiva. Foi uma invasão pacífica. A noite oficial dos OVNIs continua cheia de mistérios. Porém, mesmo com dúvidas, uma coisa ficou clara. A Força Aérea Brasileira aplicou recursos para estabelecer o que estava acontecendo nos céus do seu país e chegou à conclusão de que se tratava de objetos voadores não identificados com movimentos inteligentes. O que aconteceu na noite oficial dos OVNIs demonstrou aos peritos que os militares estavam interessados em investigar o fenômeno, mas que as conclusões não eram reveladas. E nós conversamos com um grupo de amigos e nos foi feita essa colocação. Por que os ufólogos brasileiros não fazem algo para que acabe essa política de sigilo ao fenômeno UFO? E nós iniciamos, então, a partir daquele mês de março, a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que pedia ao governo que abrisse definitivamente seus segredos quanto aos discos voadores. Os ufólogos brasileiros procuraram pressionar o governo e os militares. Os segredos de 60 anos de investigações oficiais estavam a ponto de serem revelados. O desenvolvimento da tecnologia militar ocorreu no mais absoluto segredo, igual a muitas das investigações oficiais sobre os fenômenos OVNI. Qual é a relação entre ambos? Os primeiros que falaram da presença de objetos voadores não identificados nos espaços aéreos foram os pilotos que combatiam na Segunda Guerra Mundial. Até o ano de 54, só a Inglaterra tinha reportado 10.000 avistamentos de UFOs. A menos que um OVNI apareça no sul da Califórnia. Que seja lá e que todo mundo veja, fotografe e o presidente tenha que dizer: certo, fomos visitados. Mas até isso acontecer, eles farão de tudo para encobrir. Como estão fazendo até hoje? Há uma barração e certamente não queremos revelar os segredos da defesa nacional.